E vamos lá. Então, ó, parte 2, então. Né? A unidade funcional do sistema nervoso é o famoso neurônio, que é esse cara. Só que, ó, essa imagem de neurônio que você vê aí desde o ensino fundamental é um neurônio hipotético. Assim, hipotético no sentido de que ver isso na prática é bem difícil. Pra você pegar um neurônio com todas as partes desse tamanho, proporcional, né, e tal. Então, teoricamente, quais são essas partes? Está aqui, ó, o corpo celular, que é a região que você encontra, né, o núcleo da célula. E aí tem um prolongamento grande, chamado de axônio. Tá? E ao redor do corpo celular, os terminais de recepção chamados dendritos. Então, dendrito, corpo celular, axônio, e aqui tem o terminal do axônio. Então, dendrito, corpo celular e axônio. Tá? Agora, teve uma vez na Unicamp, na segunda fase, que ele dava um neurônio que tinha vários prolongamentos grandes, assim. Daí você olhava e falava, nossa, o que é axônio, o que não é axônio? O axônio é sempre a parte que propaga o impulso nervoso. O impulso nervoso passa pelo axônio e vai embora. O dendrito, ele recebe. Então aqui, ó, se o sentido da corrente neuronal for entrar no corpo celular, é o dendrito que recebe. Se for sair do corpo celular, é o axônio que propaga, tá? Então, o que define, né, o que é dendrito, o que é axônio, é que os dendritos são os receptores e o axônio os propagadores. Não é uma diferenciação de tamanho, até porque você pega neurônios que são assim, ó. Então, você pega esse cara aqui, ó. Um neurônio sensitivo, né? Então tem vários tipos de neurônios que eu coloquei aqui só para ilustrar, né? Isso se forem desenhos, né, de livros e tudo mais. Agora na direita coloridinha aqui, o que vocês veem são neurônios em lâminas de microscopia, tá? Então essa célula, perfeito, chamada de neurônio. Aqui a gente tem, por exemplo, os neurônios de associação que eu acabei de falar aí na medula, tá? Aqui você tem os neurônios e várias células pequenininhas que eu já falo já, tá? Não teria muito essa relação no sentido da propagação, porque a gente está falando de recepção do estímulo e dar sequência ao estímulo. É esse sentido de propagação, tá? Vou chegar lá. Então, não acaba levando para todo o corpo, porque tem caminhos de recepção e caminhos de condução. A gente vê daqui a pouquinho, tá? Voltando aqui para o neurônio, existe agregado ao neurônio, ao axônio principalmente, células que não são neurônios, mas que são células que auxiliam a função do neurônio. São as células aqui, ó, chamadas de células de Schwann, que é uma célula que cresce encapando o neurônio. Faz de conta que o axônio é um fio. E essas célulazinhas agregadas aqui, elas se enrolam encapando o fio. Então, o axônio como um todo, ele tem pedaços encapados e pedaços desencapados. Então, aqui, ó, tem aqui um pedaço encapado e um buraquinho, nódo ou nódulo de Ranvier. E a essas células aqui todas encapando o axônio, nós vamos dar o nome, né, o conjunto de bainha de mielina, que daqui a pouco eu defino um pouquinho mais, tá? Então, esse neurônio aqui, estruturalmente, é a base do sistema nervoso. Mas não é a única célula. Por quê? Porque para ser sistema tem que ter órgãos, tecidos, células. Então, existem várias células neuronais. Existem várias células nervosas. Essas células que não são neurônio, mas que elas auxiliam o funcionamento do neurônio, como alguém comentou aqui, ó, os oligodendrócitos e os astrócitos, são células que estão perto dos neurônios. Olha essa imagem roxinha aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corpos celulares. Então tem 8 neurônios aqui. Essas bolinhas pretinhas são outras células do tecido nervoso, mas que elas não têm a função de propagar um impulso nervoso. Elas são as células que nós chamamos de células anexas do sistema nervoso. Né? Então, essas células anexas aí, né? Essas células da glia é o termo técnico, elas vão, como posso falar? Elas vão dar suporte de sobrevivência ao neurônio. Tá? Então você tem o oligodendrócito. O que é o oligodendrócito? O oligodendrócito é a célula que vai formar aqui a bainha de melina. Também pode ser. Você tem o astrócito, que são células de defesa. Então tem várias células aqui que vão servir, por exemplo, como alimento para o neurônio funcionar, já que o neurônio é uma célula que gasta muita energia. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então é bem interessante porque se a gente for pensar no potencial, existia antigamente, nos anos 50, se não me engano, até um tiozinho chamado Einstein, já ouviu de um tal de Einstein aí? Quando Einstein morreu, né, agora bastidores aí da ciência, os caras estavam loucos para descobrir se o Einstein tinha toda a inteligência dele, né, que era reconhecida mundialmente, porque ele tinha mais neurônio que os outros. Era isso que se achava. Quanto mais neurônio você tem, mais inteligente você é. E aí, o que os caras fizeram quando ele morreu? Ele fez isso, deixou em testamento. Pedaços do cérebro dele para vários centros de pesquisa em tecido nervoso, lá em sistema nervoso, e descobriram que ele tinha a mesma densidade neuronal de qualquer pessoa da mesma idade, que era uma proporção natural. Mas que quando eles analisaram as células da glia, que são essas células que dão suporte aos neurônios, descobriu-se que ele tinha 30% a mais delas. E aqui eu deixo uma dica. Essas células que não são neurônios, mas são do sistema nervoso, essas células da glia, elas dão suporte de funcionamento, né, de atividade ao neurônio, elas se reproduzem. Elas podem aumentar em número, elas podem diminuir. E o que faz com que elas aumentem ou diminuam está na qualidade da sua alimentação, né? E na quantidade de estímulos que você dá para o seu sistema nervoso. Então, por isso os caras fazem essa relação, né, na geriatria, principalmente, né? Se você tem uma terceira idade mais ativa e tudo mais, a chance de você desenvolver uma doença neurodegenerativa é menor. Né? Por quê? Porque ao criar esses estímulos, você está, mesmo que perdendo o neurônio constantemente, você está suprindo com a atividade dos que estão lá, já que os gliócitos, né, as células da glia, continuam lá. São esses astrócitos, oligodendrócitos e tudo mais. Tá? Então, essas células que ficam aqui, células de proteção, células de alimentação, elas não necessariamente são na bainha de melina, mas elas ficam por toda a massa na qual o neurônio está incluso. Tá? Então, são essas bolinhas pretinhas, os núcleos, na verdade, aqui nessa imagem. Ok? Então, estimulem suas células nervosas a trabalharem, que as da glia vão aumentar. Tá? Uma coisa interessante de se pensar também é como que ocorre esses impulsos nervosos, né? Esses impulsos elétricos. Então, aqui uma diferença, né? Quando eu falei que a célula, a célula de Schwann, aqui, ó, a bainha de melina, ela parece que tem um fio encapado e um fio desencapado, tá vendo? Ó? O amarelo é o axônio, é o fio. Aí tem uma parte encapada e uma parte desencapada. É porque os elétrons eles vão saltar por fora aqui, ó. Por isso eu coloquei aqui embaixo que o impulso nervoso ele é saltatório. Ele vai pulando. Quem manja de física elétrica aí? Se não tivesse essa célula aqui, ó, se não tivesse esse isolamento, o impulso elétrico ia passar por dentro do fio. Eu não achei nenhuma imagem boa para colocar aqui, mas a gente consegue imaginar. Tira essa célula e o elétron passando por aqui. Vai, queridos, é física. Eu sei que depois é o Fazano e é elétrica, eu sei que é ele, né?
Se eu tiver uma corrente elétrica muito grande, passando por um fio de diâmetro pequenininho, o que acontece com esse fio? O Calil já matou. Ele esquenta, queima, ele estoura. Então, quando você perde essa bainha de mielina, você perde essas células, os impulsos elétricos eles começam a ficar mais lentos. Se essa perda for maior, você perde o neurônio, ele queima. Né? Então, há uma relação direta e proporcional entre a quantidade de bainha de mielina, que são essas células isolantes, e a velocidade do impulso elétrico. Tá? Existem doenças neurodegenerativas que vão acabar com a bainha de mielina, né? Aquela doença lá do desafio do balde de gelo, eu esqueci o nome, né? É uma doença decorrente da amielinização dos neurônios. Né? Então, deixa eu ver aqui que o chat bombou agora. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ó. Então, né, perguntar, esses remédios que aumentam a inteligência, teoricamente ele é viável? Na verdade, o que você pode fazer é, não existe um medicamento que aumenta de fato a inteligência. Se eu pensar num medicamento que vai alterar o seu foco, né, para uma pessoa, para uma criança que tem aí um déficit de atenção, alguma coisa assim, ok, ela vai ter mais foco e, portanto, uma maior capacidade de assimilação. Mas não que o uso do remédio vai aumentar a inteligência. Tá? Os nossos neurônios são todos iguais, os tipos de neurônios que nós temos a qualquer outro animal. Tá? Então, a bainha de mielina, ela acelera a passagem do impulso nervoso. Sem a mielina, o impulso é mais lento. E se tiver pouca mielina, o neurônio morre também. Tá? O efeito do THC, né? O efeito do THC não é aqui, tá? Não é nessa parte do impulso nervoso, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Quem pediu da bainha, entendeu? O déficit de atenção, de fato, de novo, mais uma alteração psicológica, a gente precisa analisar se ela é fisiológica, se ela é química, se é decorrente de uma má formação dos neurônios ou se é algo psicossomático. Né? Pessoas que ficam muito tempo em coma correm o risco de queimar algum neurônio importante? Então, lembra da plasticidade neuronal, né? Então, se você diminui um, você aumenta o outro, então há uma relação a isso. Agora, a chance de você, por ficar em coma muito tempo, ter uma doença neurodegenerativa, sim, há uma maior chance, tá? Comer chocolate ajuda a ter um foco melhor? O que acontece aí é o seguinte, a hora que você come o chocolate, você tem a liberação de dopamina, né? Que é um neurotransmissor que dá a sensação de saciedade, de felicidade, e isso potencializa o seu foco. Né? Qual seria o melhor alimento para os neurônios? A alimentação balanceada é o melhor alimento para os neurônios. Tá? Se eu queria ser médico? Não queria ser médico. Apesar de ter passado na faculdade de medicina, não queria ser médico. Sempre quis ser pesquisador. E trabalhei muitos anos com o sistema nervoso. Que exercício você faz para criar estímulo? O exercício é o estímulo. Então você faz desde exercícios físicos, tá? Exercícios de coordenação motora, a atividade física, e exercícios intelectuais. Só que assim, o segredo, né, que você está pensando na sua inteligência é o seguinte: se você der sempre o mesmo estímulo, eu gosto de ler. Se você sempre lê, o seu corpo vai se acostumar com esse estímulo. E aí ele vai atingir um certo patamar e não progride. Né? Por isso eu falei naquela primeira semana de aula presencial ainda. Você vai estudar de forma diferente para cada uma das matérias. E se não estiver dando certo, mude a forma de estudar. O que eu fizer você está usando um estímulo, ele não está adiantando, mude o estímulo. Né?
E esses diferentes estímulos o tempo inteiro nos ajuda a progredir, né, no nosso progredir o nosso sistema nervoso. Sim, os exames que você faz aqui são os exames, né, você tem tomografia, você tem exame eletroencefalograma, que vai medir a atividade de cada um disso. Tá? Faz um teste, né? Um teste aí que o pessoal está falando, é esse mesmo. Então, eu sou destro. Se eu pegar uma escova de dente com a mão direita, ela vai fácil inconscientemente. Se eu pegar a escova de dente com a mão esquerda, a primeira vez eu vou ficar assim, todo torto. Aí, aos poucos, de tanto fazer isso, eu vou conseguir reproduzir, não talvez com 100% de qualidade, mas eu vou reproduzir o movimento e vou me acostumar a ele. Então, isso foi uma criação de um estímulo diferente. Durante esse processo, eu criei vias neuronais que eu não tinha antes, plasticidade neuronal, que me ajudou, né, a estimular o desenvolvimento do sistema nervoso. Exatamente. Repetir um estímulo não aumenta a mielina, fazendo com que você consiga ficar melhor naquilo que você faz? Isso, até um certo ponto. A partir daí você tem que mudar o tipo de estímulo. Tá? Certinho? Então, ó, vamos para o impulso elétrico, então, né, que é uma parte que aparece bastante nos vestibulares. Quando o neurônio está em repouso, a gente chama de potencial de repouso, a membrana está polarizada. Então, lembra da bomba de sódio e potássio na frente 1? Né? Entra o sódio, joga fora o sódio, puxa o potássio. Né? Joga fora o sódio, puxa o potássio. Então, a membrana está em repouso. Significa que ela está lá latente, fazendo o seu funcionamento numa boa. Tá? Quando ela recebe o estímulo, ela recebeu o estímulo, estimulei o neurônio, a bomba para. A bomba para de acontecer. E aí, o fluxo de sódio e potássio se inverte. O sódio entra, o potássio sai, causando o que nós chamamos de despolarização da membrana. Então, começa com a membrana polarizada, aí gera-se o estímulo, a membrana despolariza, passou o impulso nervoso, o impulso elétrico, ela volta ao normal. Por que esse impulso é elétrico? Porque essa polarização e despolarização, olha aqui esse desenho, ó, gera polos negativos e positivos. Então, a hora que tem a despolarização, tem aqui um polo negativo, lá na frente ainda está polarizado, os elétrons vão fazer assim, ó, saltarem para cá. Por isso o reflexo, o impulso é saltatório, porque ele vai passando, pulando a bainha de mielina. Tá? Então esse impulso ele é sempre unidirecional, porque o axônio propaga a informação, propaga o impulso elétrico, e depende da despolarização da membrana. Tá? Olha esse desenho aqui, esse gráfico, mostrando esse potencial de ação. Então, geralmente, a membrana está polarizada a menos 70 milivolts. Recebeu o estímulo, acontece a despolarização. Passou o impulso elétrico, depois ela descansa, ela repolariza e volta ao normal. Tá? Então, as bombas de sódio e potássio mantêm um polo positivo e negativo. Quando tem o estímulo elétrico, para a bomba de sódio e potássio e ela despolariza e depois volta ao normal. Tá? Aqui a gente tem o que nós chamamos também de lei do tudo ou nada. Tá? Ou o neurônio ou o impulso elétrico passa ou ele não passa. Tá? Acima do limiar não é a carga do elétron? Sim, por quê? Porque acima do limiar, ó, o limiar seria quanto eu preciso para estimular o neurônio, para ele ser ativado. Tá? Então, a partir desse momento, eu tenho a carga do elétron causando a despolarização e depois a repolarização. Perfeito. Então, se a gente analisar dois neurônios, ó, agora, corpo celular, dendrito, né? Corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio.
Então, esse impulso elétrico, dendrito, corpo celular, axônio veio pulando, 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 e aí no lugar que ele passa de um para o outro, né, essa passagem, a gente dá o nome de sinapse, né, aqui nesse buraquinho chamado de fenda sináptica. Então, interessante aqui é o seguinte, faz de conta que o neurônio é um gerador. É um gerador. Tá? Então, o neurônio é um gerador. O que acontece lá na física elétrica, de novo, se eu ligar um gerador no outro? Se eu chegar na sua casa, pegar um fio e ligar uma tomada na outra com o fio, assim, o que vai acontecer? Na verdade, se a sua casa estiver bem dimensionada, só vai cair a chave. Né? Se queima o fusível antigamente, hoje cai a chave. Né? Por quê? Porque para você passar um impulso elétrico de um gerador para o outro, você tem que transmitir ele via um estímulo. Não é o mesmo elétron, é o mesmo potencial elétrico que vai passar direto de um para o outro. Quando o elétron desses neurônios chega aqui no final, ele é reabsorvido para cá e volta ao normal. Ele tem que manter a sua quantidade de elétrons. Então, quando a gente olha aí dentro, ó, dentro aqui, ó, dentro, tá bem lá dentrinho da fenda sináptica, a gente enxerga isso aqui, ó. Então tem aqui um terminal do axônio que recebeu o elétron e um monte de complexo de Golgi que faz a secreção de substâncias. Que substâncias são essas? São as substâncias chamadas de neurotransmissores. Ó, transmite o impulso nervoso. Então eu tenho um sinal elétrico, que é um impulso nervoso, aí acontece, né, a liberação de substâncias químicas que vão estimular o dendrito do próximo neurônio a gerar um novo impulso elétrico. E muitas das coisas que a gente precisa no dia a dia estão exatamente aqui, ó. Regulação dessa sinapse. Sabe o que é um neurotransmissor? Adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, a nicotina, a cocaína, a heroína, esses caras que você falou. A cloroquina, que a gente falou agora há pouco, também está aqui. Tá? E outras substâncias que vocês citaram agora há pouco, que interrompem esse fluxo aqui, ó. Isso, o neurotransmissor é produzido no retículo endoplasmático rugoso, tá? Que tem lá no corpo celular. Né? Não acho estranho se aparecer um termo assim, substância de Nissl. É onde tem os retículos rugosos que produzem os neurotransmissores, tá? Então alguém comentou, ó, o álcool etílico. Além da questão do ADH que a gente viu na excreção, o álcool ele é um bloqueador de fenda sináptica. Ele se encaixa aqui, ó, diminuindo a sinapse, tá? THC faz isso aqui também, lá da maconha que o pessoal perguntou, né? Apesar de terem várias funções, algumas são aqui, tá? Agora, por outro lado, os solventes orgânicos, né, como sei lá, cola de sapateiro, por exemplo, vai acabar atuando na bainha de melina, causando diretamente a morte do neurônio. Então, existem vários mecanismos de ação para várias dessas substâncias do nosso dia a dia, tá? A passagem de impulso nervoso de um neurônio para o outro não é elétrico, é químico, tá? Então vem impulso elétrico, estimula a secreção de substâncias químicas que vão se ligar aqui e gerar um novo impulso elétrico. Não, isso aqui não é um osso, aqui ó, neurônio, neurônio. Certinho? O cálcio ele ajuda a fazer assim, ó. Os neurotransmissores eles saem daqui, eles estimulam, né, a próxima membrana e eles são reabsorvidos, não em sua integridade, mas eles são parcialmente reabsorvidos para poder passar um novo impulso, tá? Que é a repolarização da membrana.
Aí tem a função do cálcio, tá? Que alguém está perguntando aqui, o Vinícius. Certo? Tudo bem? Se certo, meus queridos, página 25. Então, o impulso é para o gradiente de concentração. O impulso dentro do neurônio é pela polarização e repolarização da membrana. Eu tenho negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, vai passando a corrente elétrica, tá? Quando chega na sinapse, tem a secreção das substâncias, elas vão estimular os receptores daquela célula. Parte desses neurotransmissores, eles vão entrar com influxo de cálcio, porque senão você teria que ter a produção contínua de muitos neurotransmissores, o que não seria viável para você ter um estímulo na sequência, tá? Então, a entrada do cálcio muda a permeabilidade da membrana, facilitando a entrada dos neurotransmissores. São as bombas de cálcio que abrem uns poros da membrana lá nas permeases. Certo? Tudo bem?